Um cara que fez um voto a Deus de que se ele ganhasse uma batalha, ele sacrificaria a primeira pessoa que saísse da sua casa, que acabou sendo sua única filha. Quem não fica espantado ao ouvir uma história dessas? De tão estranha que ela pode soar, alguns sugerem uma segunda interpretação, de que Jefté teria apenas dedicado essa filha ao Senhor e não a matado. Mas e aí? Jefté matou ou não sua única filha por causa de um voto que fez a Deus? Estamos começando um vídeo que tem um clima um pouco diferente do que eu costumo trazer. Para começar, essa não é exatamente uma das pérolas, apesar de que vamos trabalhar com alguns termos hebraicos. Além disso, essa história é um pouco polêmica, ou no mínimo controvertida. Por isso que esse vídeo também é um pouco maior do que os outros que estão no canal. Essa é uma das poucas histórias bíblicas difíceis de entender e que eu gosto de falar sobre. E como outras histórias difíceis de entender, essa também não tem uma interpretação, digamos, oficial. Então gostaria de adiantar, eu estou apenas expondo o meu ponto de vista, baseado em evidências contidas no relato bíblico, mas que no final das contas é apenas a minha opinião e que também é compartilhada por outros teólogos e estudiosos da Bíblia. Entenda desde já que eu não condeno quem tem uma interpretação diferente daquela que eu defendo, pois as duas podem ser possíveis de acordo com o relato bíblico. Isso mesmo! As duas interpretações podem estar corretas. Minha intenção é apenas trazer aqui, na minha opinião, baseado no que eu entendo do relato bíblico, tem mais chance de estar certa. Mas antes de continuar, lembre-se de se inscrever se ainda não for inscrito, curtir esse vídeo e também compartilhar esse vídeo para outras pessoas que também tenham essa dúvida sobre essa história e queiram ouvir outros argumentos, outras opiniões. Para você lembrar de todos os detalhes da história e que te ajude a enxergar a lógica do meu ponto de vista, e para você também que não conhece a história, eu vou fazer um pouco diferente do que geralmente eu faço nos meus outros vídeos. Eu não vou contar a história. Eu vou ler do jeitinho que está na Bíblia por dois motivos. Primeiro, não quero perder nenhum detalhe que tem qualquer influência sobre esse voto de Jefté. Segundo, não quero correr o risco de, ao eu contar a história, pelo meu jeito de falar, você já adivinhasse qual é o meu ponto de vista e eu te induzisse a pensar como eu. Por isso, quero te convidar a ler algumas partes do capítulo 11 do livro de Juízes, a partir do versículo 1, que diz assim: Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté dizendo: Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passando algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: Venha ser nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai? Por que vêm a mim agora que estão em aperto? Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Agora, verso 34. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas vestes e disse: minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor. Faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: Que me seja concedido isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: Vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias todos os anos a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Os dois lados admitem que a primeira impressão ao ler ou ouvir esse relato é de que realmente Jefté sacrificou sua filha. Os dois lados também admitem que quando Jefté estava falando em holocausto,
ele realmente se referia à oferta queimada mesmo, de matar. Pois a palavra traduzida aqui por holocausto é olá, e que sempre tem esse sentido no relato bíblico. Em uma das atividades no semestre passado para a matéria de livros históricos, ministrada pelo pastor Pablo Rothman, o mesmo que fez a ideia das pérolas conosco, e que são quase todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, ele nos instruiu a estudarmos alguns textos difíceis dos livros históricos. Tendo como material base o livro Respostas, textos difíceis nos livros históricos da Bíblia, um projeto dos teologandos da turma 53 do antigo Salt AN, que hoje é o Salt FADBA, ministrado pelo próprio pastor Rothman. Esse material traz alguns argumentos contra o ato de Jefité ter sacrificado a filha, mostrando por que isso não pode ter sido feito, e são esses argumentos que vou estar trazendo aqui. A primeira razão colocada é que, como o voto estava sendo feito para Deus, para a honra e glória dele, então deveria ser feito da maneira como Deus pedia que fosse feito. Jefté muito provavelmente conhecia as exigências de Deus quanto a fazer um voto, e não teria razão nenhuma para ele fazer algo diferente. Sendo assim, a própria vitória concedida a Jefté foi um sinal de aprovação divina pelo voto que ele tinha acabado de fazer. Bem como depois do seu cumprimento, que não houve nenhum sinal de desagrado de Deus pelo modo como Jefté cumpriu o seu voto. O costume de sacrificar pessoas era um costume pagão dos povos que habitavam ao redor de Israel, e Deus nunca aceitaria um gesto desses como para sua adoração. Segunda razão, análise gramatical do texto original. No original, o vav conjuntivo que introduz a oração "e eu oferecerei holocausto" é traduzido como a conjunção "e", que dá a ideia de adição, de informação, complemento e tal, mas ele também pode ser traduzido como "ou", dando a ideia de opção, que resultaria na fala de Jefté dizendo assim: ou eu dedicarei uma pessoa ao Senhor, ou oferecerei um animal limpo em holocausto, já que Deus nunca aceitaria sacrifícios humanos. Isso se torna mais claro se a gente pega a fala da filha de Jefté quando ela diz "faça comigo segundo o seu voto", e melhor interpretar dizendo "faça em mim segundo o seu voto". E só dessa maneira faria sentido ela pedir ao pai para poder chorar sua virgindade com suas amigas um pouco depois. A terceira razão é que o nome de Jefté se encontra na galeria dos heróis da fé, juntamente com o nome de Abraão, uma prova de que Deus nunca aceitaria sacrifícios humanos, um costume pagão, e alguém que fizesse algo do tipo nunca estaria nessa galeria tão especial. Bom, depois de termos visto esses principais argumentos, vou estar respondendo a cada um deles, não exatamente na mesma ordem, mostrando porque eu não concordo com eles. Sim, eu acho que, infelizmente, Jefté matou a única filha dele por causa de um voto que fez a Deus. Vamos começar pela segunda razão, que se apoia numa análise do texto original em hebraico. Para começar, eu posso não ser nenhuma sureta, mas eu concordo que o vav conjuntivo utilizado aqui pode ser tanto traduzido como uma conjunção aditiva ou alternativa, mas tem um detalhe. Caso essa interpretação esteja correta e Jefté tenha dado a opção de ou sacrificar um animal limpo em holocausto ou dedicar a primeira pessoa que saísse da sua casa, por que Jefté não escolheu sacrificar um animal limpo então? Teria ele preferido privar a sua filha de dar-lhe descendentes? Uma mulher não ter filhos naquela época era considerado uma maldição, e que é evidenciado pela própria reação de Jefté ao rasgar suas vestes quando se encontra com sua filha. Mas vamos supor que Jefté apenas tenha se referido a pessoas e tenha dado a opção apenas de ou oferecer a primeira pessoa que saísse da sua casa em holocausto, ou dedicar essa pessoa ao Senhor. Mesmo assim, por que ele daria a opção de fazer uma coisa que ele jamais faria, do tipo sacrificar uma pessoa? Por fim, sobre a terceira razão, o fato de Jefté estar na galeria dos heróis da fé. Isso não prova nada a favor dele não ter cometido uma atrocidade dessas. Basta lembrarmos de quem mais está ao lado dele nessa galeria. Por exemplo, Raabe, salvou os espias, ok, mas era uma prostituta. Gideão, que apesar de ter feito um livramento fantástico com 300 homens, ele próprio guiou o povo à idolatria. Davi, um homem segundo o coração de Deus, claro, mas adúltero e assassino. E ainda Sansão, que apesar de ter livrado Israel dos filisteus por um bom tempo, foi um cara que bebeu, se prostituiu e ainda quebrou o seu voto com Deus. E a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois. Por fim, a questão é, todos os argumentos colocados aqui como contra a morte da filha de Jefté parte de uma premissa exposta no primeiro argumento. Deus aceitou o modo como Jefté cumpriu seu voto, bem como o próprio voto feito. Caso contrário, não teria permitido que Jefté tivesse vencido os filhos de Amon,
muito menos que seu nome estivesse na galeria dos heróis da fé. Mas quem disse que isso prova que Deus aceitou a atitude de Jefté? Se fôssemos seguir esse raciocínio de que Deus concedeu vitória a Jefté porque ele estava agindo de maneira correta, o que dizer de Sansão? Lembra de quando o Espírito do Senhor encheu Sansão e ele conseguiu tirar os portões de Gaza, colocar sobre os ombros e conseguir escapar? Eu te pergunto, o que Sansão foi fazer em Gaza? Exatamente, dormir com uma prostituta. Por acaso Deus concordava com esse ato de Sansão e por isso concedeu o livramento? Claro que não! E por que Deus o livrou? Pela sua misericórdia. E isso não se explica. A mesma coisa quando Sansão rasgou a boca de um leão. A intenção do autor de Juízes é mostrar uma decadência progressiva dos filhos de Israel. E Jefté apenas segue a música. A história de Jefté apenas reflete o caos em que se encontrava o povo de Israel, perfeitamente descrito no último versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Imagine que bagunça. Mas você pode estar se perguntando, Paulo, mas em quem Jefté estava pensando que poderia sair da sua casa e ele estaria disposto a sacrificar o Senhor para cumprir um voto a Deus? Bom, eu tenho uma teoria. Só para deixar claro, não é algo que a Bíblia diz, mas é uma explicação que eu aceito para preencher essa lacuna, baseado no que o relato bíblico diz. Jefté era filho de uma prostituta, com a qual o pai teve um caso, e por isso foi expulso de seus irmãos da sua casa. Esse fato gerou uma amargura intensa por parte de Jefté, que é compreensível e é evidenciado pela fala de Jefté quando os juízes vêm pedir ajuda dele, ele diz: legal, primeiro vocês me expulsam da casa do meu pai e agora vêm me pedir ajuda quando estão em apuros. Bonito pra vocês. Depois disso, Jefté se envolve na companhia de homens sem valor, na linguagem do texto bíblico. Aí eu pergunto, por que um cara tão bom se envolveria com amizades mundanas ou vãs? Tá aí a base da minha teoria. Não acho que Jefté tinha um caráter tão elevado assim, apesar de ter livrado o povo de Israel de maneira louvável e por isso foi digno de estar na galeria dos heróis da fé. Mas ele também foi o homem que organizou um massacre contra seus irmãos, sendo que o determinante para alguém morrer ou não era a pronúncia correta ou não de uma certa palavra. Astúcia? Sim, mas um pouco de perversidade também. Enfim, sabendo que Jefté era um cara meio complicado que guardava muito ressentimento dos seus irmãos, ali no calor de uma batalha que não era dele, mas ele estava ali porque foi chamado pelos seus irmãos interesseiros, ele talvez tenha feito esse voto a Deus com um sentimento de vingança. Ele pode ter pensado, se eu vencer, provavelmente meus irmãos interesseiros vão me esperar na minha casa para me receber com a maior alegria, me dando todo o apoio por ter vencido a batalha e toda aquela falsidade. Então vou fazer o seguinte, vou prometer a Deus matar o primeiro daqueles hipócritas do meu irmão que vier me receber com festa e justificarei minha ação como sendo o cumprimento de um voto que eu fiz a Deus e assim eles vão ter o que merece. Isso que a Bíblia diz? Não, mas é uma teoria pessoal baseada no relato bíblico e que ajuda a responder esse questionamento de em quem Jefté estava pensando quando ele prometeu isso e com qual motivação. Voltando ao fato de Jefté ter matado sua única filha, alguns negam isso por acharem um absurdo. Mas como Deus permite que matasse uma garota inocente? Que história macabra. Macabra essa história? Então, por favor, não leia os últimos 3 capítulos do livro de Juízes. Aquilo sim é uma história macabra. E como que Deus permite que aquilo aconteceu? Isso não tem a ver com a justiça ou não de Deus, e sim com o quão longe as pessoas podem ir quando estão distantes dele. Ou o que podem fazer movidos por vingança. Mas enfim, seja qual for a interpretação aceita, eu posso destacar 3 pontos dessa história. Primeiro, não devemos fazer promessas a Deus movidos pela emoção e pelo calor do momento. Se fosse em outro contexto e Jefté tivesse pensado um pouquinho mais, ele não teria feito esse voto. Segundo, não faça promessas envolvendo outras pessoas sem que elas saibam e concordem com isso, até porque isso não faz sentido, mas algumas pessoas como Jefté tendem a fazer isso. Então não cometa esse mesmo erro. E terceiro, se você desconsiderou os 2 pontos anteriores e fez uma promessa toda errada, no momento errado, de um jeito errado, não tenha vergonha ou medo de voltar atrás e pedir perdão a Deus pela sua atitude errada. Tenha certeza de que Ele sempre estará pronto para nos perdoar. Basta pedirmos. E aí, o que achou? Quais dos 2 pontos de vista você mais concorda? Deixe nos comentários qual você escolhe acreditar e põe argumentos defendendo seu ponto de vista. Se quiser que eu traga outros temas como esse para o canal,
Deixe nos comentários também sugestões de passagens ou ideias difíceis da Bíblia, complicadas de entender, e vamos juntos estudar a Bíblia. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que gostam de saber mais sobre esses temas interessantes. E eu te espero no próximo vídeo aqui, onde a Bíblia é levada a sério.